Meu nome é Gabriela e o meu caso clínico foi de um felino, nino, macho de 5 anos, sem raça definida, com um histórico de linfadenomegalia generalizada e dificuldade na ausculta torácica. Na suspeita clínica, tinha linfoma mediastínico ou metástase abdominal. Foi feita a requisição do hemograma completo, que tinha as seguintes alterações: uma baixa nos índices hematimétricos, caracterizando uma anemia pela baixa do número de hemácias, da hemoglobina e do volume globular, e o VGM e o CHGM estando dentro dos parâmetros, dos valores de referência, caracteriza essa anemia como normocítica e normocrômica, o que acaba caracterizando uma anemia não regenerativa, uma anemia arregenerativa. E as causas dessa anemia regenerativa, ela pode ser por casos crônicos, neoplasia, e ela vai ser caracterizada pela ausência de eritrócitos imaturos, o que sugere uma disfunção da medula. E geralmente a anemia arregenerativa ela é normocítica normocrômica. Entre as causas dessa anemia também tá a ausência da eritropoietina, doenças endócrinas, inflamação crônica, como eu já falei, casos crônicos, lesões tóxicas da medula e entre outros. O animal também apresentou uma agregação plaquetária muito intensa, o que não possibilitou a contagem de plaquetas. Ele apresentou também uma neutropenia, E essa neutropenia, em alguns casos com desvio à esquerda, pode acontecer essa neutropenia quando o consumo é mais grave, por exemplo, uma lesão inflamatória muito agressiva, ou por uma repopulação precoce do sangue depois de uma lesão reversível às células tronco. E assim, essa anemia regenerativa simultânea a uma neutropenia, ela vai indicar lesões de células tronco. E aí, que são células percussoras, pode indicar ser reversível ou irreversíveis. A reversível, ela vai ter uma alteração na produção por certo tempo, mas ela consegue se recuperar, diferente da reversível. A reversível ela vai corresponder a uma anomalia no comportamento proliferativo ou no controle da participação da célula-tronco, na hematopoese diferenciada. E as manifestações dessa lesão vão variar de displasia, ausência de produção de células, que é a anemia plástica, não produz células, até a proliferação neoplásica descontrolada. E aí ela não consegue se recuperar. Também apresentou uma leucocitose, E assim, essa leucocitose, ela estando reativa, ela vai ser em resposta a doenças, Quando ela tem um desvio à esquerda, quando ela tem um aumento de células imaturas, ela vai ser caracterizada em resposta à doença. Mas quando essa leucocitose proliferativa ela resulta de uma alteração neoplásica pluripotente, ela é classificada como leucemia, quando tem a ausência de células jovens, células imaturas. E algumas causas de leucocitose são, por exemplo, infecções, que aí seria a resposta a doenças de infecções, efeitos de esteroides, doenças mieloproliferativas, necrose tecidual severa, inflamação, e também a pluripotente, que seria neoplasias linfoproliferativas e medicamentos.
que no caso entraria o linfoma. E aí também apresentou uma linfocitose. E essa linfocitose ela pode ser por duas causas. A primeira seria a fisiológica, né, a resposta à excitação de luta e fuga do gato. E a segunda seria, por exemplo, uma leucemia linfocítica. Que essa leucemia linfocítica, ela vai afetar as células linfóides, né? E por ser uma neoplasia, vai estar uma multiplicação exacerbada, uma multiplicação muito grande, o que aumentaria esses linfócitos circulantes também. E o linfoma, ele vai apresentar, né, um quadro de linfadenomegalia generalizada, porque a série de célula afetada. Então, essas células precursoras linfóides da medula, elas estão sendo muito estimuladas pelo linfoma, enquanto as células precursoras mieloides estão sendo lesionadas pela neoplasia, o que leva a um aumento exacerbado desses linfócitos e a diminuição das outras células. E como eu já falei, né, essa agregação plaquetária é muito intensa, ela é indefinida porque pode ser por outros fatores, mas também pode ter sido por erro de coleta. O animal estava muito estressado durante a coleta, pode ter sido o erro de manejo, então seria recomendado refazer esse hemograma. E o animal também apresentou nucleolos evidentes e binucleação dos linfócitos, que é comum em quadro de neoplasia. O linfoma, quando ele acomete os linfócitos, né, eles vão gerar uma mitose exacerbada e aí essa célula não vai se multiplicar corretamente, porque é muito rápida, ela não vai se dividir corretamente, levando, né, a essas figuras de mitose, essas nucleolos evidentes e binucleação. Também o VG, ele apresenta uma diminuição, né? O que caracteriza também ter encontrado um plasma ictérico nesse exame, porque o linfoma, ele constitui um grupo de neoplasias que se originam em células linforreticulares. E aí essas neoplasias, elas normalmente vão se proliferar em tecidos linfóides, como linfonodos, né, que causaria a linfadenomegalia generalizada, baço, medula óssea e o fígado. E assim, no fígado ela poderia causar uma hepatomegalia, levando a uma icterícia de origem hepática, né, pelas lesões, e também poderia causar uma icterícia pós-hepática, por exemplo, estando obstruindo, né, os ductos e causando uma icterícia decorrente da obstrução. E alguns exames complementares para esse diagnóstico poderia ser para confirmar, né, a presença da neoplasia e, se presente, a posição dela, um raio-x, que o raio-x também daria para mostrar metástase, casos de metástase, e uma ultrassonografia para ver se teria comprometimento hepático ou se daria para ver a posição que essa neoplasia estaria, né? E também repetir esse leucograma, porque, como já foi dito, para saber se as alterações dos linfócitos foi realmente pelo linfoma ou pelo estresse que o animal passou durante a coleta, porque os linfócitos, eles aumentam em reação de luta ou fuga, ou as plaquetas, né? Essa agregação plaquetária intensa, se ela foi pelo estresse da coleta ou por algum outro fator. E essas foram as fontes utilizadas